Muito obrigado. E eu acho que a gente consegue contribuir, né, com a nossa empatia, que todo mundo que é tech, né, a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam como a gente gostaria. Mas, no finalzinho, a gente dá sempre um jeito e a gente faz isso, o melhor que a gente pode. Pessoal, hoje à tarde eu queria falar um pouquinho com vocês aqui do beabá do BAS. E, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve autodescrição minha. Acho que o passador aqui, pessoal. Bom, opa, agora foi, legal. Então, eu sou um homem branco, tenho cabelo e barbas pretas, que estão ficando cada vez mais grisalhas. Eu estou vestindo uma camiseta cinza da Zup, estou aqui em frente a um palco fantástico azul, com aquele cubo mágico aqui do TDC. E meu nome é Felipe Rosa, meus colegas me chamam de Phil, eu sou um dos diretores de engenharia da Zup, e hoje eu sou um dos responsáveis pela plataforma de Banking as a Service, mais um produto que a gente está construindo também, em parceria com o Banco Itaú. Eu gostaria de trazer aqui algumas referências que me inspiram muito, né, em tudo que a gente faz. E um deles é o Titio Bill, que ele realmente é um homem muito visionário, né? Em 94, a gente estava sendo tetra com o nosso futebol masculino nos Estados Unidos, e ele já me solta uma dessa. Banking is necessary, banks are not. E quando a gente fala de BaaS, eu não estou falando de back-end as a service. Já fui muito cliente de plataformas como Parse, do Facebook, mas a gente está aqui falando no contexto de banking as a service. Em banking, o que é banking? Vamos tentar quebrar esse palavrão em dois, né? Vamos falar de banking, vamos falar de as a service. Banking nada mais é do que você intermediar uma troca financeira entre duas partes. Pode ser uma simples transferência, um PIX, pode ser um pagamento de uma conta, pode ser um crédito, uma operação de crédito, em que a gente tem agentes superavitários da economia emprestando dinheiro à troca de alguns juros para agentes deficitários da economia, ou tomadores de crédito. E aqui a gente traz também mais uma inspiração muito forte, também figurinha repetida ali nos top 5 da Forbes, de pessoas mais ricas do mundo, o próprio Jeff Bezos. E aqui eu não quero chover muito no molhado, né, porque isso aqui é algo que ele fez em 2002 e acabou viralizando, ficou uma brincadeira ali que todo mundo conhece como API Mandate, mas ele começa a cunhar ali o que seriam as empresas API First. E aqui, passando rápido, né, para cada um dos pontos dele, o primeiro ele fala que todos os times deveriam se comunicar com os outros através de interfaces de serviço. Não tem importância qual que é a forma de tecnologia que você está usando, se é HTTP, Corba, PubSub, contanto que vocês usem e respeitem essas interfaces de serviço para se comunicar entre os times. Ele falava também que desde o zero, desde o desenho, tudo que você fosse construir que gerasse valor para alguém deveria ser externalizável. E aqui eu acho que é onde está o grande pulo do gato, porque tudo isso que a gente constrói e gera valor para um time que está próximo da gente, pode gerar valor para um time que está do outro lado do planeta. Então, como que a gente constrói realmente essas interfaces para que, de forma segura, escalável, a gente forneça esse mesmo valor para outros times? E aqui o finalzinho é basicamente uma anedota dele, ele fala que quem não seguisse esses conceitos seria demitido, e muito obrigado, tenha um ótimo dia. Aqui a gente dando continuidade nessa história, eu poderia trazer mais e mais rostinhos aqui. Aqui eu até pensei em colocar uma foto do Roberto Campos Neto, né, o presidente atual do Banco Central do Brasil, mas aí eu seria, enfim, injusto, né, com seus predecessores, o Tombini, o Ilan, que começaram essa grande revolução aqui no país. Então, ali em 2013, eles vão ao Senado e aprovam uma lei que cria um novo tipo de instituição no país. Mas qual era o problema que a gente estava tentando resolver? A gente tem realmente, voltando àquele conceito, instituições financeiras bancárias realizando a interface financeira entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. E quando a gente tem uma concentração muito grande dessas instituições fazendo essa intermediação,
Quem é penalizado no final somos nós, somos os usuários, os clientes, que acabam ficando submetidos a taxas altas, salgadas, e com essa nova lei, instituições de pagamento que começavam a florescer ali no final de 2013 no Brasil, iam nos ajudar a abrir esse mercado, a dar uma maior competitividade e, no final do dia, maior acesso ao crédito para toda a nossa população. Então, a gente começa a ver alguns sabores de instituições aparecendo, como as credenciadoras, né, as empresas de maquininha. Então, a gente começa lá com PagBank, Stone, Samap, uma série de empresas que começam a florescer nesse momento em que essa lei é instituída e, com ela, esse novo ator, instituições de pagamento. A gente começa a ver outros dois sabores ali, que são os emissores de moeda eletrônica e também os emissores de cartão de crédito, sendo também ali alvo dessa fiscalização, desse cuidado que o regulador faz com as empresas. Então, a gente vê ali copyright de 2013, talvez alguns rodapés de sites, como o PicPay, Mercado Pago, Nubank, todos vieram por conta dessa transformação aqui no nosso meio. E, no final do dia, você começava a ter uma multiplicação de pequenos banquinhos que conseguiam capturar algum recurso financeiro, mantê-lo numa conta, permitir que o cliente fizesse alguns pagamentos, transferências, mas o crédito em si ainda não estava sendo atacado. Tudo era um pano de fundo até a gente chegar em 2018 e uma nova circular, 4656, permitisse a criação de mais duas novas instituições, as SCDs e as SEPs. Desculpa a sopa de letrinha, mas realmente, não só em tech, mas em banking, a gente convive muito com elas. E a gente começa a notar um crescimento astronômico nesse tipo de instituição. No próximo slide, até volto aqui a esses números, mas a gente começa a ver iniciativas como o Vivo Money, a gente começa a ver o Rappi, a gente começa a ver o Enjoei, a gente vê o iFood querendo ser o banco dos restaurantes, Natura querendo ser o banco das revendedoras, Quinto Andar fazendo a jornada fim a fim do financiamento imobiliário. E 2020 não para, começa a acelerar ainda mais, com adventos como o Pix, 2021 com o Open Finance, então tudo sobre dados aqui, e a gente começa a ver que também nasce uma nova proposta do Banco Central de regular todo mundo que está operando, que está exercitando algum modelo de Banking as a Service. Ele fala, até 2023, independentemente do valor que você está transacionando, você precisa ser autorizado por mim para continuar fazendo o que você faz aqui no país. E a gente começa a ver que diversos grupos econômicos que já tinham entrado nessa fintechização, como aqui eu brinco que daria para fazer o alfabeto todo, mas A, B, C, Ambev com Bizbank, Boticário com Moz, Cosan com Payly, e a lista não para. E o que essas empresas vão precisar fazer para estarem perante o nosso regulador com tudo certinho, com todo o compliance, com todo o risco de crédito, todo o risco financeiro controlado? Ou elas tiram essas licenças por si só, ou elas se associam a quem já tem essas licenças e saiba muito bem o que é operar serviços financeiros. Aqui eu gostaria de trazer um pouco de números de tendência. Então, a gente olhou muito para o passado, para o hoje, mas para onde que a gente está indo? E a gente começa a notar aqui que tem uma tendência aqui avassaladora, que eu falei que retomaria aqui, que é o gráfico do meio desse slide, onde a gente vê em azul o número de instituições bancárias no país, que nos últimos 10 anos permaneceu constante ali na casa dos 160, e a gente vê nas linhas laranjas o número de fintechs, sejam elas de crédito, de conta, que estão brotando no nosso país. Então, aqui é aquela sopa de letrinha, IP, SCD, SEP somadas, já está ali quase batendo o número de bancos. E projeções que nos próximos 12 meses a gente já tenha no Brasil mais empresas desse tipo do que próprios bancos fazendo banking, né? E aqui a gente olha para cifras que são, enfim, avassaladoras mesmo, né? Aqui eu não estou falando de milhão, não estou falando de bilhão, aqui eu estou realmente falando de trilhão. Hoje, se você pegar os 30 maiores bancos e seguradoras do planeta, eles estão girando uma média aí de 3,6 tri. E esse valor deve dobrar para 7,2 tri em 2030.
com toda a parte que a gente tem de Embedded Insurance, Embedded Lending, Embedded Payments, Embedded Finance. Então, como que eu vou para as jornadas dos clientes sem causar nenhum atrito e eu ajudo eles a vencer? Então, aqui a gente tem diversos exemplos, né? Em Insurance, a gente tem um Revolut, que sabe que o cliente passou de uma fronteira de um país europeu para o outro e, naquele momento, pergunta se ele quer ativar um seguro de viagem. A gente, no Embedded Lending, tem talvez o maior case do planeta, seja a Ant Financial, na China, em que ele completa o pagamento para que o seu cliente não fique a ver navios. Então, se ele pede um Uber, se ele pede uma comida, então, e ele não tem todo o saldo na sua conta, a Ant Financial ia lá e completava com microlending. Embedded Payments, acho que o melhor exemplo é o próprio Uber, que muitos aqui devem ter utilizado para chegar até o evento. Então, você hoje se levanta de um carro depois que você chega no seu destino e você pede desculpa quando você está dentro de um táxi e não lembrava que não tinha pedido pelo aplicativo, né? Então, Embedded Payments, de novo, mais um exemplo de Embedded Finance dentro das jornadas onde os clientes já estão. E aqui, voltando, né, para o nosso Banking as a Service do Itaú, a gente nota que a gente já tem todo um setup, a gente já é líder, né, de um mercado aqui na América Latina de cartões, de transferências, de canais, de atendimento, de empréstimos, financiamentos, tudo que a gente sabe e conhece hoje de mercado financeiro, e a gente até se apropriando aqui com a palavra-chave mágica, né, do evento, de compartilhar. Eu até refraseio aqui nosso grande compromisso, que não é garantir a distribuição, mas muito mais compartilhar a experiência e a competência financeira do Banco Itaú para todos os seus parceiros. E ainda que no mote de me apropriar de modelos que já funcionam, o modelo OSE de 7 camadas foi minha inspiração para montar um pouquinho aqui do que eu imagino como um possível stack ou camadas de base, e não vou entrar em muito detalhe de todas elas, porque eu acho que não é o grande objetivo, mas eu queria falar muito da primeira, na verdade da sétima, né, que é o front. E antes de falar de desenvolvimento híbrido ou nativo de aplicações, Server-Driven UI, que eu sei que muitos aqui se interessam por esse tema, eu estou falando aqui de proposta de valor. Eu estou falando de cliente, de sermos customer-centric, de entendermos se de fato a gente está ajudando ou não nossos clientes a vencerem. A gente jamais quer construir uma paleteria mexicana de wallets, não é sobre isso, é muito mais sobre essa parte do Embedded Finance que eu comentei no slide anterior, e identificando com o cliente quais são suas jornadas de atrito e quais delas a gente consegue resolver através de serviços financeiros, aqui é onde se ganha o jogo. O resto aqui é como a gente operacionaliza realmente através de apps white label, de SDKs, se a gente está na web, se está no mobile, a gente também entender que nem todo contato ele é digital, tem contatos que vão ser também físicos, e a gente não deixar nenhuma peça solta. A camada 6, ela fala muito de plataforma, é onde, de fato, a gente tem exposição segura de APIs, a gente fala muito de segurança de borda, de orquestrações de serviço técnico, formando serviços de negócio, e a gente fala muito de abertura aqui nessa camada, porque a gente não tem aqui como objetivo apenas distribuir a manufatura do Banco Itaú, mas lembra que na camada anterior tem um cliente que ele tem um desejo, ele tem um problema e a gente precisa resolver, seja com qual for a solução que a gente está plugando ali, podendo ser até de um competition, de um competidor. As camadas 5, 4, 3 e 2 aqui eu vou passar um pouco por conta do tempo, só vou falar rapidamente que o 5 é conta gráfica, é o ledger, é o livro-razão, onde se registram todas as transações que o cliente enxerga dentro das aplicações. A camada 4 aqui ela é muito mais falando de conta que a gente tem aqui no sistema de transferência de reservas, já estou entrando aqui numa parte de infraestrutura de mercado financeiro, mas a gente permite que o cliente receba TEDs, e aí a gente pensa, ué, mas TED, por que eu quero saber de TED se eu já tenho Pix? Porque o TED ele já existe há muito mais tempo do que o Pix, a gente sabe que no peer-to-peer, no pagamento de conta, o cliente vai eleger o Pix, mas para algumas operações um pouquinho mais específicas, como liquidação de cartões, como a própria portabilidade salarial, ou até mesmo o crédito de uma instituição financeira caindo numa conta
de um cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, isso vai acontecer também ali no STR, né? Nesse rail que já existia muito antes do Pix. O regulatório ele é extremamente importante porque aqui é onde você define quem que é o CNPJ, se é aquela IP, se é SCD, se é SEP, ou se é o próprio banco múltiplo, né, que está utilizando o seu nome para poder lastrear todas as operações, cadastros de clientes e etc. O 2 é mensageria, de novo, é conexão com todos aqueles tubos do mercado financeiro. E, por fim, os serviços financeiros em si. Depois, o que eu consigo fazer depois que eu tenho todas essas conexões? Então, a gente fala aqui de PIX, de iniciação de pagamento, de modernização de legados, para que a gente consiga entregar boletos, não num KNAB, mas no API, que seja dev-friendly, e todo mundo consiga se conectar, e assim por diante. Eu preciso ter todas essas camadas contratadas para poder fazer algum experimento aqui em Banking as a Service? Não, não necessariamente. A gente tem alguns modelos de como a gente consegue ativar valor para algum cliente, quando a gente olha aqui para essas camadas e entende que no primeiro modelo aqui mais azulzinho, o on-demand ou ad hoc, a gente está, de fato, entregando aquele capability de pagamento de uma conta, de liquidação de um boleto para algum parceiro. E aqui eu trago até um exemplo público, né? Recarga Pay, para ele poder coletar todas as contas de consumo para diversas concessionárias, ele, ao invés de ir lá para água, gás, telefonia, em todos os estados do Brasil, ele vem ao Itaú e fala, posso consumir vocês? Sim, esse aqui é o nosso modelo on-demand. A gente tem um modelo aqui intermediário, que a gente tem falado pouco dele, ele está até com um olhinho ali, porque tem muita coisa ainda em voo. E o último, que é o Full IaaS. A gente tem até um grande cliente nosso aqui, que é o Players Bank, com um dos stands aqui no térreo hoje, né? Então, a gente cuida de tudo, desde a licença para operar, a plataforma, a gente fornece white labels. Então, o cliente consegue focar muito mais no segmento, no nicho de clientes dele, que é o gamer, e deixa todo esse heavy lifting financeiro abstraído por nós. E, por fim, gente, eu gostaria só de fazer um convite a quem tiver interesse em construir o futuro de banking com a gente, de passar aqui no nosso stand, aqui ao lado, ou de entrar aqui também nas nossas redes e no nosso site aqui de carreiras. Quer construir o futuro de banking com a gente? Só vem.